Sobre a inveja. Como se livrar? Nossa, a inveja ainda é um sentimento humano. Nós temos inveja, não é alguns que têm, é um sentimento humano. Foi feita uma pesquisa na Universidade, salvo engano, de Tóquio, numa universidade do Japão, e fizeram neuroimagens para poder encontrar alguns pontos de manifestação dos circuitos neuronais. E diante dessa pesquisa acadêmica, foi observado que nos momentos onde a gente sente inveja, o ponto aonde nós encontramos o foco dos eletroestímulos cerebrais são o ponto da dor. E existe ali uma forma de nós nos colocarmos na condição natural de viver a inveja em alguns momentos. Então é feito uma simulação, como o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é pensamento e o que é realidade física. Então, diante desse estudo, a gente é levado nos pensamentos a vivermos uma situação. Então, imagina você aqui, voltando à sua infância, e você tem um amigo de infância muito querido. Vocês convivendo junto, vocês vão para a mesma escola. Ele vive a vida na flauta, sempre bagunçando, sem nenhum esforço, você passando cola para ele. Nesse caso, eu que recebe a cola sou eu. Tá? Então, você passando cola e ele passando de ano. Quinta série, sexta série, sétima, oitava, primeiro colegial, a vida toda passando cola. Inscrição pro vestibular. Vocês caem na mesma classe. Atrás de você, o destino colocou ele. Ele te pede cola. Você passa na mesma faculdade que ele, porque você deu cola para ele. Ah, 4 anos, 5 anos de universidade, você passando cola. Ele nunca estudou. Nunca estudou. Vocês na mesma condição. Você passou cola 5 anos ou 4 anos. Vocês vão trabalhar onde? Na mesma empresa. Afinal de contas, se vocês têm as mesmas notas, o currículo é muito parecido. Você fez a faculdade por ele, vamos assim dizer. Mesma empresa. Os dois começam a se destacar. Tudo que ele precisa, ele pergunta para você. E assim, ele vai crescendo e você vai ficando e ele vai ganhando salários cada vez mais altos e ele perguntando tudo para você e você respondendo. Ele se torna o diretor. De repente ele te manda embora. Sabe aonde está doendo? Onde encontram-se os eletroestímulos cerebrais quando feitos os exames de neuroimagem? Ponto da dor. Porque não é justo isso. Não é justo esse negócio. Pô, você que se esforçou, ele que tá melhor e ainda te tirou um emprego. Só que quando você saiu, você parou de passar as informações para ele, ele começa a perder o emprego. Quando ele vai ser despedido, ele fala: eu quero contar uma coisa para vocês. Quem me ajudou foi fulano. Ele me ajudou em tudo. Eu queria que vocês contratassem ele de novo. E eu queria que vocês colocassem ele como diretor, porque é ele que me ensinou tudo. Eu só cheguei nessa posição. Sabe aonde nós estamos encontrando em neuroimagem os eletroestímulos cerebrais? No ponto do prazer. Então o que a gente viu ali? Em algum momento, algo que nós achamos que era injusto. Às vezes a gente vê um colega com um carro maravilhoso, com uma posição no movimento espírita de direção, de coordenação de um grupo, com palestra, com podcast, com não sei, presidente de uma casa espírita, coordenador de um trabalho. Às vezes, no nosso núcleo familiar, a afinidade maior com o pai, com a mãe, com alguém que é importante para nós. Sabe onde dói? No nosso ponto da dor. É ali o eletroestímulo cerebral, essa é a inveja se manifestando. É um sentimento humano. A gente vai negar que a gente possui? A gente vai negar que a gente possui? É claro que a gente possui. Se a gente parar para olhar dessa forma a nossa vida, a gente vai falar: nossa, de vez em quando eu tenho inveja do fulano, de vez em quando do ciclano, de vez em quando do beltrano, de vez em quando a gente vai perceber isso com naturalidade. E não tem problema a gente ter inveja. É um sentimento humano. Não tem problema a gente ter raiva. É um sentimento humano. Não tem problema a gente até sentir o egoísmo, o orgulho, a vaidade. São sentimentos humanos.
O problema é a gente negar eles. E a gente começar a jogar na sombra e falar, eu não tenho esse trem. Eu tenho inveja, eu tenho imperfeições, eu tenho manifestações do egoísmo, eu tenho manifestações do orgulho. Agora, o que eu faço com isso? Identifico e coloco cada um desses sentimentos no seu devido lugar, deixando eles manifestarem-se, mas controlando eles pelo meu processo de autoevangelização, de utilizar o meu autoconhecimento. Quando eu utilizo esse autoconhecimento para reconhecer as minhas imperfeições e colocá-las no devido lugar, como professoras que indicam o campo de trabalho onde eu devo me tornar ceareiro. Ali eu posso crescer dentro de mim. Agora, como lidar com a inveja alheia? Como lidar com a inveja alheia? Aqui nós precisamos também da vigilância, porque realmente a inveja é um sentimento alheio, é um sentimento ruim em nossas vidas, mas que nós podemos entrar em sintonia ou não. Aí cabe o fortalecimento moral, a vigilância e a oração, para que eu não entre em sintonias que não pertencem e não auxiliam na minha tarefa de evolução. Então, pergunta 551 do Livro dos Espíritos, você adora essa pergunta, sempre falo dela. Pode um homem mau, com auxílio de um espírito mau, fazer um mal a um terceiro? Pode um homem mau. Eu, com o auxílio de um espírito mau, que se aproximou, fazer mal para um terceiro? A gente costuma responder que sim. Mas a resposta dos espíritos é não. Deus não permitiria. Porque quem permite é o homem que tem afinidade fluídica. Pode um espírito mau fazer mal para Jesus? Não. Não pode, porque não tem afinidade fluídica. O espírito não tem imperfeição. Então pode a inveja de alguém fazer mal para mim? Não. Mas eu posso permitir que isso aconteça, entrando em sintonia. Se eu vibrar naquela sintonia, pode ser nocivo. Se Então eu orar... seria assim, pode um homem mau, com auxílio de um espírito mau, fazer mal para um terceiro? Somente se ele for mau. Somente se ele tiver... exato. Se eu tiver um pouco de maldade em mim, também. Imagina, eu olho pra ele e falo, ih, tá com inveja, então eu quero o mal desse cara. Pronto, sintonizei com a inveja dele. Já, ele que tava longe, a inveja que tava longe, agora tá dentro de mim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.